A segunda batalha que houve, a segunda guerra que houve ali, aí sim foi a guerra de Josué, que muitos livros trazem como a conquista de Canaã. Eu gostaria de falar sobre a reconquista de Canaã, que foi por volta de 1400 a 1350 a.C. Por que eu chamo de reconquista de Canaã? Veja bem, quando a história é contada assim, sem olhar o contexto da época, passa-se a impressão que os cananeus estavam todos felizes na terra deles lá, bonitos, felizes, plantando, colhendo, vivendo. Aí chegaram os hebreus do nada e falaram: caiam fora daqui que a terra é nossa, e foi matando todo mundo da espada, mulher, criança, tudo. É uma leitura que está na Bíblia, mas uma leitura feita a pontapé, sem levar em consideração o contexto bíblico. Vamos ver o contexto, isso vai ficar muito mais claro de entender. Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, eles não dominaram Canaã à base da espada. Eles conquistaram a terra através de compra de terras. Eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Mas na época de José do Egito, você sabe que Jacó, com todos os seus filhos, desceu para o Egito. E ao descer para o Egito, as terras dos patriarcas que estavam em Canaã foram tomadas por outros povos. Inclusive, nessa época de Josué, uma coisa que chama atenção, o Egito invadiu a terra de Canaã. Olha aí, olha. A terra de Canaã já não estava 100% nas mãos dos cananeus, porque o Egito invadiu Canaã. Está vendo toda a parte verde? É onde o Egito atacou. O Egito invadiu até a parte de onde está o Líbano hoje. Tudo aquilo ali começou a pertencer como terras de Faraó, mas terras que foram tomadas de maneira errônea, escusa e militar. Como é que o Egito fazia? Os poucos povos que sobraram em Canaã, o Egito fazia assim: olha, se você pagar tributo para mim e me reconhecer como senhor dessas terras, eu vou proteger você, com exércitos vassalos que eu pago aqui. Sabe, exércitos mercenários, melhor dizendo. Mas se você não atender a mim, eu vou destruir você. Então, quando Josué volta com os hebreus para conquistar a terra prometida, ou reconquistar, o que Josué queria? Josué queria tomar de volta as terras que os patriarcas tinham comprado. Mas agora estava na mão do Egito, e o Egito tinha várias milícias ali. Jericó era uma milícia a serviço do Egito. Então aqui você tem dois mapas que esclarecem isso para você. Veja bem, o primeiro mapa mostra vários pontos que foram adquiridos honestamente, através de preço, pelos patriarcas. Tá bem? E o outro mapa da direita, ele mostra bolsões de povos que habitaram Canaã nessa época que o Egito estava dominando ali, e esses povos, além de serem hostis a Israel, eles queriam impedir que Israel voltasse para tomar as terras que pertenciam aos hebreus, desde a época patriarcal, e ainda queriam eliminar Israel. Além de impedir a entrada de Israel na Terra Prometida, eles queriam matar Israel. Foi por isso que Josué entrou em luta armada contra esse povo. Note, tem um mapa que às vezes ele dá uma interpretação errada da região. Quando a gente vê esse mapa da divisão das 12 tribos de Israel, o mapa é mostrado como esse da esquerda. Parece o mapa do Brasil, né? Com o estado de Minas Gerais, aqui embaixo fica Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, São Paulo. Então a gente pensa que quando Josué conquistou a terra prometida, ou reconquistou e dividiu entre as tribos, ficou desse jeitinho aí. Isso não é verdade. Cada tribo ficou espalhada ali, mas ela deveria, através da bênção de Deus, conquistar o entorno. E havia muitos grupos que estavam ali que a terra não era de Israel, e Israel não foi a base da espada. Israel só guerreou com dois tipos de grupos de assentamentos em Canaã. Aqueles que estavam atacando Israel para impedir que Israel chegasse às suas terras, e segundo, aqueles que estavam se apropriando de terras que os patriarcas haviam conquistado. Esse que é o ponto. Por isso que Israel entrou em luta armada com eles. Então aqui você tem várias fortalezas que estavam ali, todas elas, subservientes ao Egito, e o Egito não queria devolver Canaã para os hebreus, porque
lembra que os hebreus saíram do Egito por mão poderosa de Deus, através de Moisés e tudo? O Egito ficou com raiva daquilo. Eu sei que já haviam se passado 40 anos desde a saída de Israel do Egito, mas o ódio dos egípcios, eles estavam lá. E eles, uma vez tomando conta de Canaã, não queriam deixar que Israel voltasse. É por isso que Josué entra em luta armada com aqueles grupos que estavam favoráveis ao Egito, impedindo Israel de voltar para a sua terra, se interpondo no caminho e querendo a destruição de Israel. Então, o mapa que está na esquerda mostra os ataques de Josué, feitos ao sul, ao centro e ao norte. O sul é o que está de vermelho, o centro é o que está de azul e o norte é o que está de amarelo. Aí você vê que Josué, as 3 principais cidades que se opuseram foram Jericó, e nós temos indícios arqueológicos que Jericó estava subserviente ao Egito, Hatzor, que também estava subserviente ao Egito, e Ai, tá certo? Nós temos essas cidades aí que foram conquistadas por Josué de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, você tem que entender que não foi um genocídio que Josué promoveu. Foi uma reconquista de algo que lhes pertencia. A Rússia está invadindo lá a Ucrânia. A Ucrânia está se defendendo. A Ucrânia está se defendendo. Inclusive, na época dessas batalhas aqui, você tem as cartas de Tell el-Amarna, e uma das cartas de Tell el-Amarna fala como era o código de ética da época. Essas cartas, especialmente a carta EA 252, diz assim, ó, Labaiano Siquém defendeu seu direito de defesa e perseguição do inimigo com a famosa imagem: se uma formiga é ferida, ela não... Bom, se uma formiga é ferida e ela não revida... Perdão. Se uma formiga é ferida, ela não revida em morte? Ou seja, essa expressão idiomática, esse adágio colocado numa das cartas de Tell el-Amarna, mostra que até a formiga pode revidar. Então não é antiético, de acordo com as normas éticas da época, você entrar em luta armada com alguém para salvar a sua vida. Aí alguém pode falar, Rodrigo, mas no mandamento ali, nos 10 mandamentos, Deus não disse não matarás? No hebraico, o sentido mais provável, mais possível daquele verbo é não assassinarás. Tá bem? Então, as batalhas que Josué travou não foram batalhas de genocídio, aqui estão vários focos de batalha, foram batalhas que ele teve contra cidades que, subservientes ao Egito, queriam impedir que Israel voltasse para a terra que os patriarcas haviam conquistado legitimamente e, além disso, queriam destruir Israel.